Senhor Jesus, nós consagramos a Ti agora essa transmissão ao vivo. Pai, eu consagro a Ti a vida do Ricardo, que vai trazer a meditação da Tua palavra. Peço que o Senhor toque na boca dele, que ele possa transmitir aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, com autoridade, com temor. Usa ele, Senhor, conforme a Tua vontade, e que a palavra a ser entregue hoje possa encontrar um solo fértil para frutificar, Senhor. Germinar e frutificar. Em nome de Jesus, Tu és bem-vindo nessa transmissão. Amém. Amém. Vou começar com a leitura aqui, né? Josué, capítulo 11. A vitória sobre os reis do norte. Quando Jabim, de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aksar, Araba, ao sul de Kineret, na Céfala, e em Nefote-dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos fariseus, aos ferezeus e aos jebuseus da montanha, e aos heveus do Sope e Hermon, na região de Mispa. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso quanto a areia da praia, além de um grande número de cavalos de guerra. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, entregarei todos mortos a Israel. E a você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros de guerra. Josué e todo o exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu até a grande Sidom, até Misrefote, Maim e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros de guerra. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada, porque Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos que nela estavam, separou-os para destruição, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas as cidades e matou à espada os reis que as governavam. Separou-as para destruição, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas eliminaram todo o povo à espada, de modo que nenhum foi deixado com vida. Tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, o seu servo, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gozém, a Céfala, a Áraba e as montes de Israel, e as suas planícies. Desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, no sopé de monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todos conquistaram em combate.
Naquela ocasião, Josué exterminou os anaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anab, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué separou-os para destruição e também as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod, e que alguns sobreviveram. Assim, Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. Por fim, a terra teve descanso da guerra. Então, esse foi o livro de Josué. E aí, meditando um pouquinho aqui na palavra, no Josué 11, é um capítulo sobre uma grande batalha, né? Mas principalmente sobre a confiança e a perseverança e obediência a Deus. Um resumo rápido de Josué: vários reis de Canaã se unem para lutar contra Israel, para um exército enorme, com muitos cavalos e carros de guerra. Humanamente falando, Israel estava diante de uma força muito superior. Deus, porém, diz a Josué: não temas diante deles. Em Josué 11:6. Josué enfrenta os inimigos, vence a batalha e conquista grande parte da terra. O capítulo termina destacando que Josué não deixou de fazer aquilo que o Senhor havia ordenado e que, depois das guerras, a terra descansou da guerra. Os principais versículos ali, eu acredito que seja Josué 11:6, né? Não tema. Mas talvez seja o coração do capítulo, né? Josué olha para uma situação que naturalmente poderia produzir medo, né? Paralisar ele ali, porque os inimigos tinham uma força muito superior, né? Eles tinham cavalo, carro de guerra, né? Mas Deus não disse para Josué, não existe perigo, né? Ele diz, não tema. Por mais que tenha o perigo, por mais que houvesse um risco, né, a mensagem de Deus para ele é que ele não tivesse medo, que ele não temesse, porque Deus estava com ele. E às vezes Deus não remove imediatamente aquilo que está nos assustando. Ele nos dá coragem para enfrentar aquilo que está diante de nós. Na nossa vida também existe carros de guerra, né? Problema financeiro, conflito familiar, dificuldade profissional, decisões difíceis, portas que parecem fechadas. Mas a pergunta não é, o problema é grande, mas quem está comigo diante desse problema? Então, Josué, ele obedece a Deus, né? Josué não apenas recebe aquela palavra de Deus, mas ele age de acordo com ela. Ele não ficou ali só ouvindo a palavra, né? Ele botou em prática, botou em ação ali, né, a ordem que Deus tinha dado para ele. E isso é importante porque fé bíblica não significa ficar parado esperando Deus resolver tudo. E Josué ouviu, ele confiou, ele avançou, lutou, né? E venceu. Existe uma parte que pertence a Deus e existe uma parte que pertence a nós. Então, Deus dá a direção, mas a gente precisa caminhar. Josué 11:15, como o Senhor ordenara, assim fez. Então, esse versículo mostra algo muito poderoso sobre Josué. Ele não adaptou a vontade de Deus à sua própria vontade. Ele fez conforme o Senhor havia ordenado. E isso traz uma pergunta muito prática para nós. Eu quero que Deus abençoe os meus planos, ou
eu estou disposto a colocar os meus planos debaixo da vontade de Deus, né? Da palavra de Deus, da orientação de Deus. É fácil dizer, Senhor, abençoe aquilo que eu quero fazer, mas difícil é dizer, Senhor, me mostra o que eu devo fazer, mesmo que não seja aquilo que eu queira. Em Josué 11, 23, depois da batalha veio o descanso. O capítulo termina com uma frase muito bonita, né? E a terra descansou da guerra. Isso mostra que a batalha era o destino final. A batalha não era o destino final. Existia um propósito depois da guerra: estabelecer o povo na terra e viver nela. Isso também fala conosco. Existem períodos da vida em que parece que estamos constantemente lutando. Só problema, conta, trabalho, decisões, conflitos, preocupações, mas devemos imaginar que Deus não nos chamou para viver eternamente em estado de guerra. Há momentos de batalha, sim, né? Sempre vai haver, sempre vão ter lutas, mas também existe um momento de descanso, né? De reconstrução, de estabilidade. O que Josué 11 ensina para nós hoje, eu resumiria em 4 lições. Não permita que o tamanho do problema determine o tamanho da sua fé. Josué viu um exército enorme, mas ele também ouviu a voz de Deus, não tema. E, às vezes, olhamos tanto para o problema e esquecemos quem está conosco, né? Segundo, a fé não elimina a responsabilidade. Josué confiou em Deus, mas também lutou. Hoje, isso significa orar, mas também trabalhar. Pedir a direção, mas também tomar decisões. Confiar em Deus, mas também organizar a vida. Esperar uma porta, mas também estar preparado para atravessar. Não adianta a gente pedir uma porta se a gente não está pronto para ela. Terceiro, obediência precisa continuar mesmo quando estamos cansados. Josué não venceu apenas uma batalha, foram várias, né? Isso nos ensina que algumas coisas na vida não são resolvidas em um único dia. Nós precisamos de perseverança. E a quarta, depois da guerra existe o descanso. Talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas do capítulo. Deus não quer apenas nos ensinar a sobreviver às batalhas. Ele também quer nos conduzir a um lugar de descanso, trazendo para o nosso cotidiano. Imagine uma pessoa enfrentando dificuldades no trabalho, problema financeiro, preocupações dentro de casa e várias responsabilidades ao mesmo tempo. Ela pode olhar tudo isso e pensar, é coisa demais para mim. Josué 11 nos ensina a mudar a perspectiva. É grande demais para mim, mas não é grande demais para o meu Deus. Isso não significa ignorar os problemas, significa enfrentá-los com oração, sabedoria, disciplina, trabalho e confiança em Deus. Quando surgir uma situação difícil, podemos perguntar: qual é a minha responsabilidade nessa batalha? Talvez seja organizar as finanças, talvez seja pedir perdão, talvez seja ter uma conversa difícil, né? Seja tomar uma decisão profissional, talvez seja abandonar algo que Deus já mostrou que precisa ser abandonado. E depois fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Precisamos aprender a entregar a parte que não podemos controlar a Deus. A conclusão disso, né? Josué não é simplesmente uma história sobre Israel derrotando seus inimigos. É uma história sobre um homem que recebeu uma palavra de Deus, né? Enfrentou aquilo que parecia maior do que ele... pareceu maior, né? Mas ele permaneceu obediente até o fim. A grande lição para nós hoje é: não tenha medo daquilo que está diante de você, quando sabe quem está ao seu lado. Talvez você esteja vivendo uma batalha hoje,
Não significa necessariamente que Deus vai tirar a batalha imediatamente, mas significa que você não precisa enfrentá-la sozinho. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Permaneça obediente, não desista no meio do caminho. E confie que depois da batalha, Deus sabe conduzir você ao descanso. Josué nos ensina coragem para enfrentar, obediência para continuar e fé para esperar o descanso. Então, acho que, no meu entendimento, né, acho que essa foi a mensagem ali que eu consegui extrair do livro de Josué. Achei muito bacana, né? Já tinha assistido a série, mas nunca tinha parado para realmente meditar na palavra. E eu acho que ela me ensinou muito, agregou muito na minha vida. Acho que foi muito bacana, gostei muito dessa passagem. Fiquei muito feliz de ter caído esse capítulo para mim. Eu achei ele muito bacana, me tocou muito mesmo. E eu espero que tenha servido para vocês também. Venha edificar a vida de vocês, fortalecer a fé de cada um de vocês. E aproveitando já para orar e agradecer por essa palavra. Eu queria agradecer a Deus, Senhor meu Deus, meu Pai, coloque nesse momento na sua presença, Pai, para agradecer por essa palavra, Pai, por esse tempo de qualidade, Pai, e não tenha sido só apenas uma leitura da palavra, Pai, mas tenha sido um momento de comunhão contigo, Pai. Que a gente possa vir a colocar essa palavra diante da nossa vida, Pai, que a gente possa ter um entendimento, que isso venha se aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, Pai. E é assim que eu oro, te agradeço por esse momento, Pai, por essa palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Cris, quer